Paz, povo de Deus, amém? Amém? Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Pode dar um glória a Deus? Aleluia, também estou feliz com o Senhor. Queria pedir para que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês junto comigo, em 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler esse texto bíblico com os irmãos. Ao pessoal da mídia NVI, beleza? E eu quero ler esse texto com vocês, amém? Antes de ler, eu queria compartilhar algo com vocês. Eu peço a atenção de vocês 2 minutinhos aqui rapidinho. Irmãos, eu e minha esposa, nós temos buscado andar na direção do Senhor em cada sentido, em cada direção. E no dia 9 de novembro de 2024, dia 9 de novembro, eu estava no meu quarto orando, quando eu ouvi uma voz no meu espírito dizendo assim: aeroporto em abril na região de Goiânia. E aí eu levantei, do jeito que eu sou doido, eu levantei e falei para minha esposa, né: amor, em abril eu vou viajar para Goiânia. Aí ela: tu vai fazer o que lá, moço? Não conhece ninguém lá? Eu falei: não, Jesus falou que eu vou, eu não sei o que vai acontecer, né? E acabei esquecendo da palavra, mas eu tinha notado ela no WhatsApp, quando na semana passada agora, início dessa semana, um pastor amigo nosso do Pará, ele liga para a gente e compartilha conosco que ele teve uma visão, comigo e com a Ana. Nós estávamos com a mochila e nós estávamos na região de Brasília, olha que interessante, e nós estávamos recebendo muita bagagem naquele lugar. E além dessa visão, o Senhor falou para ele que Deus tinha algo com a gente nessa região e que era para Ele nos enviar para Brasília em abril, glória a Deus, para a gente poder participar de uma reunião de pastores, líderes, capacitação ministerial com o pastor Paulo Borges. Não sei se alguém conhece, mas em abril eu e minha esposa vamos estar indo para participar dessa capacitação ministerial. E por isso nós estamos vendendo uma canjica ali no final do culto. Então, se você gosta de canjica nesse friozinho de Imperatriz e deseja abençoar a nossa vida, passa lá. Você não vai estar comprando uma canjica, você vai estar enviando um missionário para mais uma capacitação ministerial, amém? Glória a Jesus por isso. Conto com vocês, meus irmãos, que Deus abençoe, amém? Quem encontrou 1 Reis capítulo 19 sinaliza dizendo amém. Vamos ler junto? Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo, pode passar, e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, no caso uma árvore, sentou-se baixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Pode passar. Depois ele se deitou debaixo da árvore, dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou e ao redor estava junto à cabeceira um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E eis que a voz do Senhor e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Feche seus olhos. Doce Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor tenha liberdade para quebrar o nosso coração essa noite
e trazer o consolo que é necessário para a nossa caminhada com o Senhor. Te pedimos que no nome de Jesus haja muito discernimento e que o nosso coração seja transmitido antes da nossa palavra, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos isso e confiamos no Senhor. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu creio que no nome de Jesus, através dessa mensagem, talvez o seu espírito seja quebrantado pelo Senhor. Amém? Então não se preocupe se você vê o seu irmão do lado chorando. Não se preocupe. Saiba que o Senhor está tocando nele. Amém? Irmãos, existem alguns personagens bíblicos que eles são marcados pelas suas experiências com Deus. Então quando a gente vai lembrar desses personagens, geralmente nós lembramos por causa da experiência. Por exemplo, quando nós lembramos de Moisés, nós lembramos logo da vez em que ele abriu o Mar Vermelho e fez Israel passar. Quando nós lembramos de Davi, nós lembramos do momento em que ele matou Golias. Quando nós lembramos do profeta Elias, nós vamos lembrar principalmente do momento onde Elias fez cair fogo do céu. E isso é tendencioso do ser humano. Nós temos a tendência de priorizar as boas memórias. Eu tenho certeza que você sim sabe que Moisés um dia matou um egípcio, mas a primeira coisa que você vai lembrar é do momento em que ele abriu o Mar Vermelho. E depois, posteriormente, você vai lembrar dos momentos ruins da vida de Moisés. Porque nós temos a tendência de priorizar as boas memórias. Estudos comprovam que o cérebro humano, olha que interessante, ele tem neurônios que são responsáveis por reprimir memórias traumáticas. Então é natural do ser humano, é natural nosso, sempre priorizar as boas memórias. E nós transmitimos isso para as Escrituras. Quando nós lembramos desses homens de Deus, mulheres de Deus, nós vamos sempre priorizar os bons momentos desses homens, as boas experiências. E tudo bem, mas existe uma consequência. E qual é a consequência? É a consequência de que nós começamos a esquecer. Quando nós lembramos apenas das boas memórias dos personagens bíblicos, nós começamos então a esquecer que os mesmos homens que viveram coisas extraordinárias com o Senhor, também tiveram momentos onde a humanidade deles falou mais alto. Então nós acabamos nos esquecendo que o mesmo Moisés que abriu o Mar Vermelho, um dia Deus quase quis matar Moisés porque ele quebrou a lei. Então nós nos esquecemos que o mesmo Davi que matou Golias, passou quase anos da vida dele escrevendo salmos para o Senhor, dizendo: Jesus, aquieta minha alma, porque ela está angustiada. Então nós nos esquecemos que o mesmo Elias que fez cair fogo do céu, um dia fugiu com medo de Jezabel. Então nós nos esquecemos que esses homens, tanto Moisés, Davi, quem você lembrar, eles eram homens e mulheres como nós. Tiago capítulo 5, 17 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então perceba o que o Tiago está ensinando para a gente. Tiago está trazendo o entendimento para nós, que esses homens que viveram coisas extraordinárias com Deus, eram pessoas como nós. Então aqui cai a desculpa de que nós somos seres humanos. Aqui cai a desculpa de que nós temos limitações. Porque Tiago está nos ensinando que você pode ser homem natural, limitado, mas você pode viver coisas extraordinárias como Moisés viveu, como Elias viveu e como Davi viveu. Então o que o Senhor começa a nos dizer essa noite, e eu quero que você entenda isso,
é que a desculpa de que somos seres humanos, de que somos limitados, de que somos cansados, isso não passa de uma desculpa, porque a Bíblia nos mostra que o mesmo homem que era humano como a gente, que era carne como a gente, um dia ele orou e o céu parou de chover por 3 anos e 6 meses. O mesmo homem que um dia se irou, foi o mesmo homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. E eu estou olhando para o rosto de muita gente, muito humano aqui na minha frente. E eu quero dizer algo para você. Se você parar com essa desculpa de que você é humano, limitado, e voltar para uma radicalidade com o Senhor, eu afirmo para você, tendo as Escrituras como base, que você vai viver algo que você jamais experimentou ou pensou que poderia viver com o Senhor. Essas histórias da Bíblia não são só para eles. Jesus nos incentiva a viver. E eu quero essa noite com você, de forma rápida, traçar uma linha da história de Elias. E eu tenho um propósito. O meu propósito em te mostrar a história de Elias, primeiro, é te mostrar que a nossa humanidade não é um empecilho para o propósito e o ministério do Senhor nas nossas vidas. O meu segundo propósito é te mostrar que um homem de Deus, anote isso, e uma mulher de Deus, não são aprovados pelo seu desempenho, mas são aprovados pela sua obediência. Aleluia! Então eu quero começar te contando sobre a história de Elias. Quem era Elias? Primeiro, Elias era um homem de fundamentos. Irmãos, nós não sabemos quem era o pai de Elias. Nós não sabemos quem era a família de Elias. A única coisa que nós vamos saber sobre Elias, está lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo de número 1, que vai nos dizer que Elias, ele tinha uma localização do seu nascimento. Sabemos o lugar da onde Elias veio. Elias era de Gileade. Você pode repetir comigo essa palavra? Vamos lá. Gileade. Gileade, essa era a cidade do profeta Elias. Gileade era uma região montanhosa. Vai notando isso, irmão. Gileade era uma região de rochas. Quem era daquela época conhecia Gileade pelas rochas que existiam naquela cidade. Então a primeira coisa que nós sabemos sobre Elias é que Elias vem de um lugar de rocha, amém? Irmãos, rocha na Bíblia significa fundamento. O homem que constrói a sua casa sobre a areia não tem fundamento, mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, esse tem fundamento. Então a primeira coisa que nós sabemos sobre Elias é que Elias vem de um lugar de fundamento, de raiz. Segunda coisa que nós sabemos sobre Elias, a partir do versículo 1 de 1 Reis 17, é que além, irmãos, de Elias vir de um lugar, que é Gileade, Elias também estava em um lugar. E que lugar era esse, meu irmão? Ele estava diante da face do Senhor. E aqui é precioso demais, porque nós vamos começar a entender o porquê Elias tem tanta autoridade. Você nunca parou para pensar que autoridade é essa? De olhar para o rei Acabe e dizer assim, não vai chover até eu liberar a palavra de novo? Que autoridade, irmãos. Mas da onde vem essa autoridade? Do lugar onde ele estava. O capítulo 17, no versículo 1, vai dizer que Elias estava perante a face do Senhor, e por isso ele tinha autoridade. Então quem era Elias? Vamos voltar um pouquinho. Primeiro, Elias era um homem de fundamento. Segundo, Elias era um amigo de Deus, porque ele estava diante da face do Senhor. E sabe como a gente percebe que isso é verdade?
pelos próximos acontecimentos. Eu quero te contar essa história. Olha que interessante. Elias não apareceu na Bíblia antes de 1 Reis 17. Do nada, espontaneamente, ele aparece na Bíblia e ele já aparece diante do rei Acabe. E ele vai olhar para Acabe com muita autoridade e ele vai dizer assim, não vai chover até eu liberar a palavra. Depois que ele libera essa palavra profética, ele vai sumir. Ele vai para o riacho de Queripe e vai passar 3 anos e meio no anonimato, sendo sustentado por corvos, sendo sustentado por um riacho. 3 anos e meio sem estar diante da multidão, 3 anos e meio sem nem aparecer. Só que quando Elias reaparece, adivinha, pastora Francilene, Elias está do mesmo jeito. Elias não mudou nada no relacionamento dele com o Senhor. E aqui a gente tem que aprender, porque a verdade é que a maioria de nós não conseguimos passar por um momento de anonimato e permanecermos o mesmo com o Senhor. A maioria de nós não conseguimos ser escondidos por Deus por um período. Logo nós ficamos ansiosos, logo nós nos sentimos desaprovados pelo Senhor. Mas Elias nos mostra que um homem e uma mulher de Deus, não importa quanto tempo passe escondido por Deus, isso nunca altera o relacionamento dele com o Senhor. Isso a gente tem que aprender com Elias, irmão. Elias não importou quanto tempo ele ficou escondido e aonde ele estava escondido. O relacionamento dele com o Senhor continuou o mesmo. Então, em nome de Jesus, irmãos, essa noite entenda essa preciosidade da palavra de Deus. Não importa quanto tempo você está escondido por Deus, não importa se você está no anonimato, não importa, você precisa continuar o mesmo com o Senhor, pois o Senhor está olhando para a sua obediência. Irmãos, o anonimato revela o nosso coração. Se a gente está fazendo as coisas porque ama o Senhor, ou se estamos esperando alguma recompensa. Quando o Senhor nos esconde, é como se o Senhor tivesse testando-nos, para ver se a gente continua com o mesmo fogo, com a mesma paixão, tendo apenas uma recompensa: a presença dEle. Então eu te aconselho, entenda em nome de Jesus, Deus nunca apresenta um homem para uma multidão, sem antes esconder ele de todo mundo. Elias só se apresentou diante de Israel com toda aquela multidão para fazer fogo cair do céu, porque ele esteve disposto a passar 3 anos e meio na beira de um riacho, e a única pessoa que ele via, ou a única coisa que ele via, era um corvo que vinha trazer pão e carne para ele. Então lembre disso, Deus só apresenta para a multidão quem esteve disposto a ficar escondido com Ele. Aleluia. Segunda coisa que nós sabemos sobre Elias: Elias era um pai de família. Você pode repetir isso comigo? Elias era um pai de família. Meu Deus, Pedro, que heresia! Elias não teve filho. Vamos lá. Malaquias capítulo 4, versículo 5. O Senhor libera uma profecia sobre o espírito de Elias e usa Elias como uma figura paterna. Só que agora pensa comigo, Elias não teve filho natural. Como Deus usa a figura de Elias para falar de paternidade? Primeiro, por causa de Eliseu. Elias gerou Eliseu. Não era um filho natural, mas era um filho gerado pelo Espírito. Unção dobrada, irmão. Segundo, Elias é usado como figura paterna por causa da experiência que ele teve com a viúva de Sarepta. Deixa eu te contar essa história. Olha que interessante. Elias está lá no riacho e de repente o riacho seca. Acaba a provisão. Mas na hora que acaba a provisão, vem logo uma direção do Senhor.
para Elias: Elias, essa provisão acabou, agora tu vai para outro lugar. É por isso que a gente precisa ficar atento quando a provisão acaba, porque no momento que uma provisão acaba, Deus vai dar uma nova direção para o lugar da nova provisão. Então, em nome de Jesus, na hora que o dinheiro apertar, a provisão acabar, não murmura não, irmão. Fica com seus ouvidos atentos, porque na hora que a provisão acaba, vem uma nova direção para o lugar da nova provisão, em nome de Jesus. E na hora que vem essa provisão do Senhor, essa direção, eu imagino Elias, irmãos. Eu imagino Elias, sinceramente, pensa comigo aí. Ele está aqui na beira do riacho, a água acaba e daqui a pouco vem uma voz: Elias, vou te dar a direção da onde você vai ser alimentado agora. Eu fico imaginando ele dizendo: meu Deus, agora eu vou para o palácio. Claro que Elias não ia pensar isso, que o coração dele não estava aí. Meu Deus, aonde que vai ser esse lugar que o Senhor vai usar para me abençoar? Vai ser alguém da corte, vai ser alguém que tem dinheiro. Aí a voz do Senhor aparece para Elias e diz assim: Elias, vai para o lugar da provisão. Aonde é, Deus? Na casa de uma viúva, que não tem nada, que só tem um pouquinho de pão, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Talvez o que Elias não entendeu logo de primeira é que Deus não queria apenas ser provisão para ele, mas Deus queria prover e usar o próprio Elias para prover para aquela viúva. E enquanto a gente não entender que Deus não vai nos levar apenas para prover para a gente não vai sair da beira do riacho. Mas no momento que você entender que a partir de agora Deus te dá direção para prover sobre a sua vida, mas para que você também seja uma provisão na vida de alguém, meu irmão, é nesse momento que as coisas vão começar a acontecer. Na hora que Elias chega na casa dessa viúva, é muito interessante, porque que Elias é uma figura paterna? Você sabe me dizer por quê? Porque, irmãos, qual era a maior falta daquela viúva? Era farinha? Não. Era azeite? Não. Ela tinha um filho, meus irmãos. A maior falta da casa daquela viúva era um homem, era um pai. Aonde tem um homem de Deus, não falta farinha e não falta azeite, meu irmão. Por que que Elias simboliza uma figura paterna? Anota isso, pelo amor de Deus. Porque o ministério de Elias não se cumpriu apenas fazendo cair fogo do céu, mas o ministério de Elias também se cumpriu fazendo o papel de um homem e de um pai dentro de uma casa. Aleluia. Aí até chorou minha filha para confirmar. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso, principalmente você que é homem aqui essa noite. O nosso ministério não cumpre apenas pregando aqui em cima. O nosso ministério não se cumpre apenas fazendo cair fogo do céu. Mas o nosso ministério também se cumpre cumprindo o ordinário dentro das nossas casas, alimentando a minha família, pondo o que comer dentro de casa, respeitando a minha mulher, dando destino para os meus filhos. Então, em nome de Jesus, você que é homem e mulher também entenda isso. O nosso ministério não se cumpre apenas fazendo cair fogo do céu, mas o ministério também se cumpre quando a gente está lá de joelho dentro da nossa casa, buscando pelo nosso lar, meu irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Elias era um pai de família, meus irmãos. Que Jesus nos dê esse discernimento. Que Jesus te faça olhar para os seus filhos do mesmo jeito que você olha para um cargo. Que Jesus te faça olhar para sua esposa do mesmo jeito que você olha para a igreja, porque essa é a ordem bíblica. Ame a igreja como você ama a sua esposa. Então, em nome de Jesus, que você entenda, nós cumprimos o nosso ministério, pregando aqui em cima, cantando aqui em cima, mas também honrando as nossas esposas, também dando destino aos nossos filhos. Isso também é um ministério. Aleluia.
Então Elias, meus irmãos, muita atenção aqui para mim. Elias, após prover para a viúva de Sarepta, Elias vai para o monte batalhar com os profetas de Baal. Diante da multidão, Elias fez cair fogo do céu, e glória a Deus por isso. 850 profetas de Baal foram mortos. Israel reconheceu que Deus é o Senhor. Elias orou e a chuva caiu, meus irmãos. Isso daqui é muito interessante. E depois que ele enfrenta os profetas de Baal e ele ora e o fogo de Deus cai, a Bíblia então vai dizer que Elias vai se afastar da multidão e ele vai orar para que a chuva pudesse voltar. E quando eu olho essa cena na minha mente, é como se eu ouvisse o Senhor falar comigo. Imagina você aí na sua mente agora. Elias está diante de uma multidão e ele faz uma oração e o fogo do céu cai, amém? Ele se afasta da multidão e ele vai para o monte orar sozinho para que a chuva retornasse. E a chuva retorna. Elias, diante da multidão, fez fogo cair do céu. Mas Elias, perseverante em oração, sozinho, fez com que a chuva voltasse. O fogo do céu representa a experiência necessária, mas a chuva representa o que realmente Israel precisava. Irmãos, diante da multidão, eu prego para vocês. Diante da multidão, eu faço fogo cair do céu. Eu prego, pessoas choram, pessoas são curadas, e glória a Deus. Mas é só quando eu persevero no ambiente de oração secreto que eu consigo fazer com que a chuva de Deus caia sobre a minha vida. A chuva é o que eu preciso. Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa apenas do fogo do céu, você precisa da chuva do Senhor. Você não precisa apenas da experiência do fogo caindo, você precisa da chuva que vai trazer a vida de volta para você. Então, diante da multidão, eu e você podemos até orar e fogo vai cair, eu creio nisso. Mas é só quando eu e você perseveramos no nosso secreto com o Senhor, que aquilo que nós precisamos, que é a chuva, que é a presença do Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. E eu quero encorajar você com essa mensagem. Saia desse lugar, voltando para o lugar do secreto. Saia desse lugar, entendendo que não é o Pedro que prega que vocês precisam. Não é esse Pedro que está pregando aqui que realmente vocês precisam. Vocês precisam do Pedro que está disposto a conversar com qualquer assunto. O Pedro que está disposto a orar por você. O Pedro que, se for para sentar e tomar um café e chorar junto com você pelo Senhor, eu vou estar aqui. Não é, enquanto preparava a mensagem eu pensava na pastora Francilene, mas ela está lá no fundo, eu vou usar ela do mesmo jeito. Pastora Francilene não é apenas aquela pastora Francilene que está pregando aqui que as pessoas precisam, mas é aquela pastora Francilene que está em oração de madrugada. É essa pastora que a gente precisa. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer, que não é esse momento aqui, mas é o que nós estamos construindo no secreto com o Senhor. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Por que nós estamos bem, mesmo o pastor Lucas não pregando todo domingo? Porque o pastor que Deus nos abençoou é o pastor que continuou orando pela gente, mesmo não pegando no microfone, irmãos. Porque o que nós precisamos não é a experiência do fogo do céu caindo. Isso vai acontecer e eu tenho fome por isso. Mas o que nós precisamos é uma igreja que está encharcada pela chuva do Senhor. Por quê, Pedro? Porque continuou no lugar de oração. Porque mesmo quando todo mundo foi embora, não era uma emoção, era uma paixão. Voltou para o lugar de oração. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você faz quando a sua célula vai embora? O que você faz quando você sai da igreja? O que você faz, meu irmão, quando as atividades aqui terminam? Você volta para o seu domingo e vai assistir uma televisão? Como é? Depois que você sai da multidão, será que Jesus consegue te encontrar como ele encontrou Elias depois da multidão?
Será que Jesus consegue te encontrar, meu irmão? No mesmo lugar de oração, mesmo quando a multidão e o evento acabar? Fica com essa pergunta no teu coração. E aí depois que Elias faz cair chuva do céu, Jezabel fica sabendo o que aconteceu. E ela vai ameaçar Elias. E Elias fugiu. Eu quero que você repita comigo assim: vamos lá, gente, o que nós podemos aprender com a fuga de Elias? E aqui eu quero encerrar. Primeira coisa que nós podemos aprender com a fuga de Elias, anota aí: descanso. A primeira coisa que nós podemos aprender com a fuga de Elias é que nós precisamos aprender a descansar. Gente, o problema de Elias não era depressão. O problema de Elias era esgotamento emocional. Tanto que na hora que ele foge, porque a alma dele está gritando, na hora que ele chega debaixo da árvore, irmão, o que ele vai fazer? Fala para mim. Ele vai dormir e comer, porque era o que ele estava precisando. Ele estava com sono, ele estava esgotado emocionalmente, meu irmão. E é por isso que aconteceu o que aconteceu, e por isso que ele reagiu daquele jeito. Ele estava esgotado, e por isso ele disse: Senhor, já basta, eu estou esgotado. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar. Porque Deus disse: trabalhe 6 dias e descanse 1. O problema é que a gente pensa que descanso é ficar deitado numa cama com um ventilador ou com a central olhando para o teto. Irmão, descanso é quando eu paro a atividade para poder aumentar o meu exercício espiritual. Descanso é quando eu paro o que eu estou fazendo para voltar para a intimidade e recalcular a rota e dizer: Deus, está indo tudo bem? Deus, eu estou aqui, eu continuo aqui. É por isso que nós estamos tão esgotados emocionalmente, cansados, e a gente ainda usa a desculpa: mas Deus vai renovar a minha força. Não vai não, porque senão ele está indo contra a palavra dele. Como assim, Pedro? Sim, a palavra do Senhor diz uma coisa: os que esperam no Senhor renovarão as suas. Quem é que renova as forças, irmão? Quem é que tem as forças renovadas? Os que estão esperando. Agora, dá para esperar fazendo alguma coisa? Você espera, a comida fica pronta e fica lá na boca do fogão: vai fogo, você faz alguma coisa? Não. Quem tem as forças renovadas, irmão, é quem aprendeu a descansar e a esperar no Senhor. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Elias e com a sua fuga é que nós precisamos aprender a descansar. E quando a gente descansa, a gente volta para a intimidade e o Senhor renova as nossas forças. Eu declaro isso sobre a sua vida, meu irmão. Eu declaro que se você está cansado e esgotado, nem que o Senhor tenha que te parar a força, Ele vai te parar para você voltar para o lugar de descanso e Ele renovar as suas forças. Pedro, para que eu quero as minhas forças renovadas? Sabe por quê, irmão? Porque o caminho que você tem para percorrer ainda é muito longo. Tem muita coisa de Deus para você viver ainda. E é por isso que eu profetizo o renovo das suas forças em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com a fuga de Elias. Nós aprendemos que a nossa humanidade não é um empecilho para o ministério. Às vezes, nós nos autocondenamos por momentos em que a nossa humanidade fala mais alto. O dia que estamos ansiosos, o dia que olhamos e parece que nada faz sentido, a gente se autocondena: meu Deus, não era verdade aquilo que eu estava vivendo. Só que deixa eu te dizer algo: Deus não tem problema com a nossa humanidade. Deus tem problema com a nossa desobediência. Deus não tem problema com o fato da sua humanidade estar aí ainda.
Deus tem problema se essa humanidade levar você para a desobediência. A verdade é que todos nós temos um pouco da teologia da prosperidade dentro de nós. Nós achamos que todo dia tem que ser bom, todo dia eu tenho que estar bem. Eu nunca posso passar por um período onde eu estou ansioso, as coisas não estão indo bem. Só que isso é uma mentira, meu irmão. Vai ter dia que vai estar mal mesmo. Vai ter dia que você vai olhar e vai dizer assim, nada faz sentido. Só que deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus não tem problema com esses dias. Deus tem problema se nesses dias você parar de obedecer a Ele. Aí Deus tem problema. E nesses dias a gente fica sem motivos para continuar. Só que eu posso liberar algo para você dar um glória a Deus? Você não precisa de motivos para continuar. Você precisa de um propósito, meu irmão. Quem aqui tem um propósito para continuar? Eu tenho um propósito para mim gastar minha vida até o último dia por Jesus, meu irmão. Sabe por que Deus não tem problema com a nossa humanidade? Porque Deus está preocupado se nesses dias nós vamos continuar obedientes. Por quê, Pedro? E aí entra o terceiro ponto. Sabe por quê? Porque a obediência, anota aí, a obediência nos protege. A obediência nos protege. E aqui é o caminho para encerrar essa mensagem. Você sabe por que a obediência nos protege? E eu queria muito a sua atenção agora para a gente encerrar. A obediência nos protege quando a gente olha para a história de Elias. Perceba comigo. Elias, no seu pior dia, no dia em que a sua humanidade falou alto, sabe o que Elias fez? Elias fugiu para um deserto. Amém? Quando ele foge para esse deserto, a voz do Senhor aparece para ele e diz para ele assim: Elias, levanta e come, porque você tem que ir até o monte Horebe, que é o monte de Deus. Primeira coisa que acontece com quem é obediente no dia mau, no momento da humanidade, sabe o que acontece? No dia em que você está mais ansioso, no dia em que a adversidade bate na tua porta, no dia em que a tua humanidade fala mais alto, mas você é alguém obediente ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Um anjo de Deus vai descer e vai te dar o alimento que você precisa para chegar até o monte de Deus de novo. Quem recebe isso? Eu vou dizer mais uma vez sobre a sua vida. No dia que a adversidade bater na tua casa, no dia que a doença vier, que a humanidade vier, o fato de você ser obediente vai fazer com que Deus envie o alimento que você precisa para ter força, para voltar para a intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. E aí Elias come aquela comida, e Elias vai para o monte Horebe. Que monte é esse, Pedro? É o monte Sinai, só muda o nome. Esse monte Sinai é o mesmo monte que quando Moisés estava na crise, Deus mandou ele subir, porque Deus ia se apresentar para Moisés no meio da crise. Então Elias chega a esse monte Horebe, pela obediência que o levou até lá. E é muito interessante, porque quando ele chega, eu quero a sua atenção aqui para a gente encerrar essa mensagem. Quando ele chega no monte, ele vai para uma caverna. Caverna, no significado bíblico, significa buraco. É a mesma palavra usada quando Moisés está no monte, o mesmo monte, e Deus fala para ele: entra na fenda da rocha, porque eu vou passar. É a mesma palavra. Inclusive, o comentário da Thomas Nelson, uma Bíblia, diz que essa caverna, possivelmente, amém? Possivelmente essa caverna que Elias entrou seria muito próxima, ou talvez até o mesmo lugar aonde Moisés entrou na fenda da rocha para conseguir contemplar o Senhor passar. Isso é muito interessante, isso é muito precioso, porque Deus mandou Elias no dia da sua maior crise para um monte, para que ele estivesse numa caverna. Isso é muito interessante.
E eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 19, aleluia, o versículo de número 9. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 9. Deus manda Elias, no dia da sua pior crise, no dia do momento e da estação mais difícil da vida dele. Deus chega para Elias e diz assim: Elias, vai para o Monte Horebe, entra numa caverna, porque eu vou passar. E quando Deus passa e encontra Elias naquela caverna, olha o que Deus vai dizer para Elias. Ali entrou, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse o que, gente? O que você está fazendo aqui? Vamos repetir só essa palavra. O que você está fazendo aqui, Elias? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. O que você está fazendo aqui, Elias? Irmãos, pastora Francilene, eu vou usar a senhora como exemplo de novo. A senhora está aí no fundo. Se eu quero saber o que ela está fazendo ali, eu digo para ela: o que a senhora está fazendo aí? Porque ela está distante de mim. Mas se ela estivesse perto de mim, eu ia dizer o quê? O que você está fazendo aqui, pastora? Deus não disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Deus disse o quê? O que você está fazendo aqui, Elias? Porque você tentou fugir de mim, você ficou ansioso, com medo, na sua pior estação, e você tentou fugir de mim, só que eu te trouxe para perto de mim. Você pensou que você ia entrar na caverna e não ia ter ninguém aí. O que você está fazendo aqui, Elias? Porque eu também estou aqui. Eu estava te esperando para restaurar as suas forças. Irmãos, essa noite Deus está falando com alguém aqui. Essa noite Deus está olhando para você que está passando por um momento de humanidade, que passou por um momento de enfermidade, de um momento de ansiedade, e Deus está dizendo para você: eu estava lá naquela caverna junto com você, Elias. Você pensou que você ia fugir de mim, você pensou que aquele medo ia te tirar de perto de mim, só que eu te trouxe e restaurei as suas forças, Elias. Fique de pé no teu lugar, feche os seus olhos essa noite. Eu